na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais aos vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém, irmãos? Pois bem, nós já estamos familiarizados com o pensamento do apóstolo Paulo a respeito do Evangelho. O Evangelho para o apóstolo Paulo, ele é integral, ele abrange todas as áreas da nossa vida. Então a mensagem do Evangelho, ela não diz respeito somente à redenção da nossa alma, mas ao ressignificar da nossa vida nesse plano terrestre. Então, o Evangelho, a cruz de Cristo, ela é algo que ela alcança o meu espírito, alcança a minha alma e alcança o meu corpo. O Evangelho alcança a minha vida espiritual, mas alcança a minha vida como um todo. A minha relação familiar, a minha relação conjugal, a minha relação social e até mesmo as minhas relações trabalhistas, ok? Então, dentro da perspectiva do Evangelho, o cristianismo, ele afeta, ele influencia também a nossa vida. E Paulo, quando está escrevendo esta carta, ele tem um pano de fundo histórico completamente diferente do nosso. Paulo está falando numa época em que a escravidão era legalizada. A escravidão era totalmente legal nos tempos do apóstolo Paulo. Graças a Deus, nós não temos nos nossos dias a escravidão legalizada. Não que eu esteja dizendo que ela não exista, mas não de forma legalizada, principalmente quando nós estamos falando aqui do Ocidente. Não há esta prática legalizada pelos governos. Então nós ganhamos esta bênção como sociedade, graças inclusive ao pensamento cristão. O pensamento cristão é que trouxe a igualdade dos seres humanos sobre o mesmo patamar. Todos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. O homem e a mulher, macho e fêmea. No pensamento cristão, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preferência pelo branco ou pelo negro. Deus não tem preferência da mulher em detrimento do homem. Deus não tem preferência do rico ou do pobre. Deus não tem preferência pelo religioso ou pelo idólatra. Deus nivela a todos num único só patamar. Ele nos ama, mas todos nós somos pecadores e carecemos da redenção que há debaixo do nome de seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador de todos. Amém, meus irmãos? Então, entendendo esta verdade, o apóstolo Paulo está aqui colocando para nós uma postura que todos nós devemos ter nas nossas relações também trabalhistas. Agora, é importantíssimo você entender o que eu vou falar a partir desse prisma. Por quê? Porque há um grupo de pessoas e há crentes que estão sendo envolvidos por uma ideologia marxista cultural. O que é isso?
são um grupo de pessoas que pregam uma rebelião social. Veja, o apóstolo Paulo está num ambiente hostil, aonde existe escravidão. E o apóstolo Paulo não está escrevendo aos irmãos que eles devam se levantar contra a escravidão. Está escrito isso aqui, irmãos? Se algum de vocês leram isso, eu vou precisar literalmente pegar na sua mão e ler pausadamente com você, porque não é isso que está escrito. Não há nenhuma orientação para que se faça uma rebelião, uma revolução. Não está escrito isso. Também não está chancelado que a igreja dar qualquer apoio a uma opressão social, a uma opressão sobre a vida de alguém. A Bíblia também não está chancelando isso. A Bíblia está apenas pegando eu e você e nos colocando para viver de uma maneira correta num mundo que não é correto. Então a Bíblia está ensinando eu e você a vivermos de maneira, no mínimo, satisfatória num mundo que não é ideal. Ok, irmãos? Esse mundo não é ideal, este mundo não foi ideal desde a queda. A queda, o pecado de Adão, ele transtornou esse mundo e afetou tudo. Afetou as relações familiares, afetou a relação nossa com Deus, afetou a relação com a natureza, afetou a relação com os homens, afetou as relações econômicas, políticas e também trabalhistas. Então, neste mundo que não é ideal, nós então precisamos viver de uma maneira satisfatória. Você consegue repetir isso comigo? No mundo que não é ideal, a Bíblia me ensina a viver de maneira satisfatória. Então veja que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, preste bem atenção comigo: vós, servos, escravos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne. Então Paulo não está dizendo, se levantem contra os vossos patrões e senhores e façam um sindicato, quebrem tudo, como alguns pregam. Não é isto que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que na vida existem princípios de autoridade. E mesmo que isto seja injusto, nós precisamos fazer o possível para viver de forma satisfatória. Amém ou não, irmãos? Então veja o pensamento do apóstolo Paulo: com temor e tremor, na sinceridade dos vossos corações, como a Cristo. Então o que nós precisamos aqui captar é que, e nós já falamos a respeito disso, é que em primeira instância e em última instância, tudo que nós fizermos, nós estamos fazendo para o Senhor. E eu quero deixar isso bem frisado, em primeira instância e em última instância. Tudo que eu e você estamos fazendo na nossa vida, nós estamos fazendo para o Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eram escravos, e preste atenção, o quanto era difícil isso para o apóstolo Paulo. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que a população romana era aproximadamente de 60 milhões de escravos. 60 milhões de escravos. A maior parte da população era escrava. De maneira que quando a igreja, ela começa a crescer, você vai ver o apóstolo Paulo usando essa linguagem de escravo, porque ele está falando aos irmãos da fé que também são escravos. O grande núcleo do cristianismo, das suas primeiras eras, estava esse grupo de pessoas, pequenos agricultores, pequenos comerciantes, e a sua esmagadora maioria de escravos. Então o apóstolo Paulo está ensinando a eles que, mesmo estando diante de um jugo,
de alguma opressão, eles deveriam considerar que, em primeira instância e em última instância, o que eles estavam fazendo, trabalhando, eles estavam fazendo para o Senhor, para Deus. Então eles deveriam encontrar nisso o contentamento de saber que mesmo que o patrão não se agradasse do seu trabalho, se eles estivessem fazendo isso com a devida dedicação, Deus estaria recebendo o trabalho deles. E isto deve ser algo suficiente para o meu e o seu pensamento, no sentido de que a injustiça nos dias de hoje, sem dúvida alguma, há relações abusivas de trabalho, sem dúvida alguma. Porém, entretanto, você precisa, e aí eu não gosto da minha geração, porque a minha geração é a geração do mimimi, e ao invés dela buscar a orientação na palavra, ela busca a orientação, por exemplo, nos supostos intelectuais dos nossos dias. E eu gostaria muito que tivesse jovens aqui, jovens, mas vai ficar gravado, vai chegar neles. Porque nós precisamos entender que aqui nós temos uma exposição ao trabalho, de como devemos lidar com o trabalho. E os jovens, e todos precisam entender que o trabalho é uma bênção para o homem. O trabalho dignifica o homem. O trabalho responsabiliza o homem. O trabalho faz o homem ter crescimento, desenvolvimento do seu caráter, do seu posicionamento social. Esta geração que não consegue compreender isso, está completamente errada e alienada dos princípios da palavra de Deus. O trabalho é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Nós precisamos entender, dentro desta visão, o trabalho. O trabalho que Deus dá ao homem é por meio do trabalho que nós estamos chegando em níveis tecnológicos, que nós estamos chegando no século 21. Porque alguém está trabalhando com muita intensidade, com poder criativo, com grandes habilidades, desenvolvendo equações técnicas, inovações tecnológicas, para patrocinar aos nossos dias mais fáceis. Eu posso dar um exemplo de trabalho. Você imagine se nós não tivéssemos o desenvolvimento tecnológico empregado no trabalho, no tema da limpeza. O que seria desse estado nosso se toda a produção de lixo não fosse feita da maneira que é hoje? Como é que alguém pode dizer que isso não é uma bênção? Só alguém muito ignorante. Só alguém muito ignorante para assim pensar. Como é que alguém não pode valorizar o avanço tecnológico, por exemplo, de uma área que eu gosto, que é a construção civil? Antigamente, a maioria dos trabalhadores, eles num trabalho, num ambiente de construção civil, eles eram praticamente animais de carga. Hoje em dia é tudo tecnológico, um botão, vai ali, um carrinho que mobiliza, tudo de uma maneira mais adequada para suavizar o peso que é próprio do trabalho aos homens. Então, o trabalho, irmãos, ele é uma bênção. O trabalho, ele gera sustento, ele gera provisão. O trabalho, ele patrocina sonhos, projetos, objetivos. Nós precisamos ter esta relação coerente com o trabalho, para não termos uma distorção de pensamentos, a revolução marxista que está colocada na nossa sociedade. E eu, enquanto tiver fôlego, combaterei à luz da palavra de Deus. A nossa juventude precisa, e a nossa igreja, os nossos irmãos, precisam entender a importância de tudo isso.
O apóstolo Paulo, no verso 6, ele disse assim: não obedeçais aos vossos senhores apenas quando eles estão olhando. Ou seja, ele está inclusive nos ensinando a ser um tipo de profissional nem um pouco malicioso e perverso. Porque escute, aquele irmão, aquela irmã que faz do seu trabalho algo, desculpe, relaxado, faz com desleixo, sem nenhum compromisso, mas ninguém está me vendo mesmo, então eu vou ficar aqui matando a hora no trabalho, aqui não tem ninguém me olhando, eu vou sentar, eu vou perder tempo no WhatsApp, eu vou perder tempo mandando piadinha, conferindo o Instagram. O seu patrão não te pagou para isso. E mesmo que o seu patrão não esteja vendo você está trabalhando em última instância e em primeira instância para o Senhor. Ele está vendo você. Lá no seu ambiente pode ser que não tenha nenhuma câmera, mas Deus está vendo se o que você está fazendo é o melhor. E aí é por isso que tem muita gente, irmão, que reclama e vai morrer reclamando. Porque ele não atrai a bênção de Deus para a sua vida. Tem gente que não para em emprego nenhum. Olha, tem alguma coisa errada. Tem algo que não está associado bem com você. Não é possível que todo mundo tenha a mesma opinião sobre você. Faça uma avaliação. Procure se esforçar um pouco melhor, porque quando assim você fizer, você não está fazendo apenas pelo honorário, você não está fazendo apenas por receber no final do mês ou no meio do mês alguma contrapartida, um contra-cheque. Não, você está fazendo porque o seu trabalho dignifica a sua vida e traz cooperação para um bem maior. Eu vou dar só um exemplo para você. Imagine, irmãos, eu tenho uma profissão que eu acho que eles deveriam, eu sei, deveria ganhar assim no mínimo 10 mil cada um, professor, e principalmente dos pequenos. A Ana Luísa foi impedida de ir para a escola na pandemia, eu me tornei professor dela, irmã Nilda. Pensa num caos. Aí eu vim entender o valor de um professor. Ai, mas como eu entendi, irmão? E eu estava cuidando da minha filha, viu? Da filha minha. Saiu das minhas entranhas. Faltava paciência, braveza, tudo. Agora você imagine uma professora cuidando de criança numa sala com 30 alunos. Eu só posso entender que aquela pessoa está ali porque ela tem uma vocação. Porque ela entende que ela está tendo uma cooperação, não é apenas pelo valor, mas sim por um ideal, por um propósito, e Deus está sendo glorificado nisso. Todos nós deveríamos entender o nosso trabalho desta mesma maneira. Está fazendo o melhor, irmão? Está entregando mais do que lhe é pedido? Está fazendo de coração? Porque se não está, você precisa, no mínimo, orar a Deus, mudar de profissão para fazer então. Ou então mudar dentro desse ambiente que você está, porque Deus está de olho em você. E aí eu vou dizer uma coisa, Deus está de olho em você, Deus é até misericordioso, mas o seu patrão se vê, não vai ser não. Está com toda a razão. Toda a razão. Porque você é pago para isso. E veja, aí a gente às vezes fica assim, a Bíblia fala dessas coisas, é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia fala de tudo, irmão. Por isso que quando eu vejo os crentes dizendo, não, na minha vida mando eu, só se ele não lê a Bíblia. Porque se ele lê a Bíblia, ele sabe que ele não manda na vida dele. Quem manda na vida dele é o Senhor, de acordo com a palavra. E a orientação do apóstolo Paulo é, não faça apenas quando alguém esteja olhando para você. Não seja assim não. Seja alguém que tenha um comprometimento com os homens, mas não somente com os homens, mas também com Cristo. Com Cristo. E todos nós, irmãos, gostamos da excelência. Só que às vezes a pergunta é, se todas as pessoas com quem você se relaciona profissionalmente, fosse lhe tratar da maneira como você é profissional, qual seria o tratamento?
Pergunta básica. Eu vou num servidor público, vou no hospital, alguém me trata com desprezo. Eu fico indignado, não fico? Mas será que quando eu estou no meu posto, eu dou o meu melhor, ou eu sou apenas mais um tal qual aquele que me atendeu? Pare e pense. Porque se cada um de nós melhorarmos, irmãos, o todo vai melhorar. O problema é que a gente critica o todo sem fazer os consertos que nos cabe. Ô, irmão, é difícil, né, esse culto assim de palavras sistemáticas. Vocês estão com uma cara assim, olhando para mim. Mas é a palavra, né? E eu não vou deixar de falar ela para você não. Que eu quero dormir em paz com o meu Senhor. Vamos, adiante. Então, entendendo que nós temos um compromisso com a palavra. Nós temos um compromisso com Deus. E a nossa relação precisa ser esta relação de honestidade, de entrega, de excelência, de fazer realmente o melhor. Um grande exemplo que nós temos disso, por exemplo, é José no cárcere. José, ele se tornou um carcereiro mor. Pelo que a Bíblia diz, a pessoa que respondia não se ocupava com nada mais. Tudo estava a cargo de José. E a Bíblia diz que Deus o abençoava lá. Mas por que será que José recebe esse testemunho? Porque José entende que se ninguém está olhando para ele, Deus está. Tanto Deus está olhando para ele que ele poderia ter deitado com a mulher de Potifar e ninguém ficaria sabendo. Mas ele disse, não, eu não faria isso com meu Senhor, não. E esse mesmo princípio ele carrega para o trabalho dele. Por isso que eu estou dizendo que a nossa perspectiva de vida cristã abrange todas as áreas da nossa vida. Deus está me vendo aqui naquele culto empolgante de domingo. Deus está me vendo hoje aqui no altar de maneira empolgada. Mas Deus estará de olho em mim amanhã nas atividades que eu desenvolvo como profissional. E também com relação a você. Então nós precisamos ter esse comprometimento, nós precisamos ter esta interpretação. E inclusive, amados irmãos, darmos graças a Deus pelo nosso trabalho. Muitas pessoas assim são insatisfeitas demais. Mas eu vou dizer para você, irmãos, tem muita gente desempregada no nosso país. Tem muita gente querendo um emprego. Tem muita gente precisando trabalhar. Eu não estou, repito, legitimando a opressão que se faz. Não é isso. Eu só estou dizendo que você precisa ter uma visão mais ampla. Você precisa tirar os seus olhos daquilo que somente te incomoda e olhar as coisas por um outro prisma. Amém, meus irmãos? Bom, no versículo de número 7 ele diz assim: servi de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo ou seja livre. Eu quero chamar a sua atenção, leia comigo por gentileza 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 21, diz assim: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Olha o que ele está dizendo. Se você e aí ele está falando, eu já disse, majoritariamente para os crentes que eram escravos. Ele está dizendo, se você, por alguma razão, foi chamado para a liberdade em Cristo, sendo escravo, não tente revolucionar nada. Seja um bom escravo e dê testemunho. Porque o apóstolo Paulo está preocupado com o testemunho que eu e você damos diante dos nossos patrões, diante das pessoas que nos contratam. E tem crente que ele dá péssimo testemunho. Tem crente que ele inclusive tenta justificar e espiritualizar as coisas. Então, ele está lá e ele não dá um bom testemunho, ele não é um bom funcionário. Logo, quando aquele patrão for contratar alguém, a primeira lembrança que ele vai ter, aqui tinha um crente, que era uma pedra no meu sapato.
Então, por causa daquele crente, outros crentes não vão poder trabalhar. E não é só isso. Além do mais, o testemunho da fé é que vai ser comprometido. Porque alguém vai dizer, se é para ser crente desse jeito, não precisa contar comigo. Paulo está preocupado com o nosso testemunho, com a maneira como nós empreendemos a nossa jornada profissional. E aí ele está dizendo assim, olha, se você foi chamado sendo escravo, não se preocupe em mudar isso. Agora, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então Paulo está dizendo, olha, se você não está mais nessas condições de escravo, melhor ainda para você. Então vai fazer o seu trabalho, não mais se submetendo à escravidão, que era algo muito destrutivo naquela época. A morte, o insulto, não era raro os casos de funcionários com os olhos, de escravos com os olhos perfurados, com os dentes arrancados. Há muitas histórias que você vai ler de mutilações aos escravos. Então alguém que poderia estar livre disso deveria comemorar, mas quem foi chamado ao evangelho, estando debaixo de uma condição como essa, não era para pregar uma revolução. Por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês, e não se esqueçam, Deus não tem lado. Deus está do lado dos pobres, Deus está do lado daqueles que precisam ser salvos, pobres ou ricos. Deus não tem preferências, não tem. A causa do rico incomoda a Deus quando ele é injustiçado, e a causa do pobre incomoda a Deus quando ele é injustiçado. Seguimos adiante, aí ele diz assim, pois o que é chamado pelo Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Aí ele usa um trocadilho, fostes comprado por bom preço. Ele está dizendo que Cristo comprou a sua liberdade. Por alguma razão, eu e você não estamos recebendo, não estamos tendo o tratamento que gostaríamos de ter aqui, mas Cristo pagou um preço por mim e por você, para dignificar a nossa vida, e não só daqui a algum tempo, mas o Senhor já está nos agraciando com seus favores, e daqui a um pouco de tempo, receberemos dele a recompensa pela nossa servidão a este Cristo que é Senhor das nossas vidas. Avanço com vocês, e aí no versículo de número 9 ele diz assim, aí é um conselho que ele vai dar aos senhores, aos patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. Paulo está nivelando o patrão, o senhor, ao mesmo patamar do escravo no que diz respeito a estar diante de Deus. Diante de Deus eles são iguais. Diante de Deus eles vão orar e Deus irá ou não responder a eles de maneira igual. Porque diante de Deus ninguém se apresenta por saldo de conta, por influência política, acadêmica, por títulos que a pessoa carrega. Diante de Deus todos somos iguais. E o apóstolo Paulo então está dizendo agora aos senhores que eles deveriam mudar as suas relações também com aqueles que eram servos, porque você há de convir comigo que o evangelho não alcançou só os escravos, mas também os senhores. E agora aqueles patrões vão precisar ressignificar também as relações trabalhistas deles. Eles vão precisar deixar de ser opressores. Eles vão precisar deixar de ser pessoas completamente perturbadoras àqueles que lhe prestavam serviço.
e o apóstolo Paulo diz a razão pela qual eles devem se corrigir, porque todos eles estão debaixo do mesmo Senhor. E Deus, certamente, iria se intervir nesta relação afetada por esse ambiente cultural distorcido. Então o apóstolo Paulo agora chama os patrões a uma responsabilidade. E uma grande verdade que todos nós conseguimos constatar, seja na vida do que é empregado, seja na vida do que é empregador, é que todos aqueles que aceitam a Jesus têm uma relação também profissional diferente. Seus valores são diferentes. Suas tratativas são diferentes, seja para quem está prestando o trabalho, seja para quem está contratando o trabalho. Agora a relação, inclusive, daquele que é senhor, não é apenas lucro por lucro e as vidas não importam. Agora há uma chamada à consciência, à justiça, à equidade. E tudo isso está sendo formatado e construído pelo apóstolo Paulo. E ele diz, sabendo também que o Senhor deles é o vosso e está no céu, e que para Deus não há acepção de pessoas. Naquela época, os patrões, os senhores, eles tratavam os escravos como objetos. Inclusive, se você ainda não teve acesso a documentários, eles categorizavam os escravos como espólio industrial, como espólio de trabalho. Então, as ferramentas faziam parte da estrutura do trabalho, os animais faziam parte da estrutura do trabalho, e os escravos faziam parte como objeto de trabalho, e não como pessoa. Então, eles não eram tratados com dignidade. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles, Deus não os vê desta maneira, Deus não está tratando eles com acepção. Mude a perspectiva do seu olhar para eles, porque assim como você foi feito à imagem e à semelhança de Deus, ele também, e assim como Cristo pagou um bom preço pela sua vida, Cristo também pagou um bom preço pela vida de cada um desses escravos que não valiam absolutamente nada. Então o apóstolo Paulo está chamando todos eles a este apelo, a esta conscientização. E tudo isso, irmãos, é muito bom, porque quando olhamos para a palavra de Deus está colocando todas as coisas numa ótica correta, da maneira correta como nós devemos viver a nossa vida cristã. Se nós então olharmos para esta orientação, esse ensino do apóstolo Paulo, ele está ressignificando toda a nossa relação de trabalho, empregado e empregador. Ele está nos chamando para uma vida de justiça, ele está nos chamando para uma vida onde o que nós estamos fazendo tem desdobro na nossa vida cristã. Nós não podemos descuidar e achar que domingo é domingo, segunda-feira é outra coisa. E aí tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que são bons crentes aqui, mas são péssimos patrões. E tem uma coisa que é complicada, é a relação do poder. Todas as pessoas que têm poder, liderança, todas as pessoas que têm comando, elas têm uma alta probabilidade de escorregar, no sentido de achar que tem alguma superioridade sobre os seus. E o apóstolo Paulo está dizendo, tomem cuidado com isso, lide bem com isso. Entenda que você pode ser patrão aonde você está, mas Deus lhe chama para ser servo de um propósito maior. Então, nesta mesma relação, você também é servo, porque Cristo, a partir de você, está dando a oportunidade de você crescer, de você empreender, mas por meio de você, Ele também te coloca no mesmo patamar de propósito que Ele tem com aquele que trabalha na sua empresa. Então o Senhor vai nos colocando nos devidos lugares, para que a nossa relação seja uma relação correta. E aí o apóstolo Paulo, eu não tenho tempo de ler, mas em Efésios, inclusive, ele vai falar que como
servos de Deus, nós precisamos ser melhor do que os outros, e isso envolve os dois lados da moeda, tanto como empregador quanto como empregado. Então eu preciso ter esse cuidado. E aí o apóstolo Paulo inclusive vai trazer um ensinamento de que quando nós temos a oportunidade de trabalhar para um crente, a nossa relação precisa ser uma relação justa, mas não uma relação abusiva e nem tampouco uma relação permissiva. Porque sabe o que acontece também? Alguém aceitou a Jesus, foi trabalhar na empresa de um crente. Aí chega lá e disse, agora sim, agora aquele patrão, ele vai ter que me entender porque ele tem a mesma fé que eu. Então ele não vai querer que eu chegue na empresa às 7 horas da manhã. Ele tem que entender. Não, ele não tem que entender. É você que tem que levantar às 5h30, 4 horas, 3 horas, 2 horas, seja lá que hora você tem que levantar, e honrar ele da mesma maneira que você honraria um ímpio. As pessoas confundem, né? Ele disse, não, pastor, sabe o que é? Que eu estava num culto, se estendeu muito, aí fala para o patrão, né? E aí, então, o senhor sabe como é que é esse mistério. Eu tive empresa, eu tive um período na minha vida que eu tinha 130 funcionários, e eu fazia questão de contratar os crentes. Mas a primeira coisa que eu falava aqui, você não me chama de pastor. E se quiser, também não precisa me chamar de irmão. Só me respeite como eu preciso ser respeitado. Sou administrador e você me trate como tal e eu vou tratar você como tal. Com justiça, com educação, com equilíbrio, mas não venha com esse 171 de crente aqui não, que não vai colar não. Porque se a gente honra as pessoas de fora, qual a dificuldade que a gente tem de honrar as pessoas que são da fé? Você falaria, por exemplo, para um patrão seu que você não foi ao trabalho porque o culto se estendeu muito? Ou porque você está num propósito de jejum? Você falaria isso para o seu patrão? Não falaria. Por que você vai falar para o seu patrão que é crente? Isso é uma relação permissiva, abusiva, está errado. A Bíblia nos chama ao equilíbrio. A Bíblia nos chama à excelência. A Bíblia nos chama a viver comprometido com o propósito final. Esse tipo de atitude glorifica Jesus, irmãos? Não. O que glorifica Jesus? Fazer o que eu sou contratado para fazer com excelência. Cumprir com total honestidade e integridade aquilo que contratei alguém para fazer. Isto é honroso e isto glorifica a Deus. Quando a gente tem uma relação como essa, por exemplo, olha o Brasil, né? O Brasil é campeão de muitas mazelas. Inclusive o Brasil consegue ter um Ministério do Trabalho. Acho que é um dos poucos países no mundo que existe uma vara chamada Ministério do Trabalho na Justiça. Ou coisa desprovida de conteúdo e de lógica. Porque se as pessoas procurassem viver com esse grau de comprometimento, de honestidade, de transparência, de entrega, de verdade nas suas relações, as varas de trabalho não precisariam estar ocupando tanto tempo da nossa justiça, quando causas importantes deveriam ser colocadas. Por isso, eu preciso encerrar, mas quero dizer que o Senhor, Ele conta com você no seu trabalho. O Senhor conta com você nos seus empreendimentos, no seu comércio, na sua empresa, na sua indústria, na sua padaria, no seu Mariquei, não sei se é Mariquei ou Avon, eu não sei o que você faz, mas o Senhor conta com você em tudo que você faz da maneira correta. O Senhor espera de você que você tenha uma relação de verdade, de honestidade, de transparência, de excelência, para que em última instância, em primeira instância e em última instância, o nome do Senhor seja glorificado. Para encerrar, eu gostaria de trazer uma perspectiva que eu li sobre um rabino, quando ele estava explanando a descida do Jeremias à casa do oleiro. É interessante que no capítulo 18 de Jeremias, Deus chama Jeremias e manda ele descer à casa do oleiro, certo?
E aí, quando ele desce à casa do oleiro, Deus diz para ele que era para ele observar o trabalho daquele oleiro. Olha, preste atenção, o grau de excelência daquele oleiro. Deus chama o seu profeta e disse: vai à casa, vai lá na olaria e vê aquele oleiro trabalhando. Se aquele oleiro fosse relaxado, naquela olaria, as ferramentas tivessem tudo fora do lugar, uma bagunça, uma desordem, um ambiente completamente hostil, você acha que Deus tinha mandado ele descer ali? Não. Deus mandou ele descer ali, porque tinha um homem que fazia o seu trabalho com tamanha excelência e entrega, que Deus disse: eu posso ensinar uma lição espiritual a você a partir do trabalho de alguém. Muda tudo, né, irmão? Então Deus quer ensinar pessoas através da excelência do seu trabalho. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos santifique em tudo, nas nossas mãos, no nosso pensamento, no nosso intelecto, no nosso trabalho, nos nossos empreendimentos. Que Deus abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos em pé, meus irmãos, nos colocarmos em oração ao Senhor.